Opinião Pernambuco de hoje discute o vício em internet. Para participar desta conversa, convidamos Igor Lins, psicólogo, Américo Amorim, fundador da Scribo, uma empresa pernambucana voltada à produção de jogos para educação infantil, e Bruno Nogueira, jornalista e professor do Departamento de Comunicação da UFPE. Lembrando que este programa também está sendo exibido pela internet, no endereço ufpe.br/NTVRU. Então, se você não consegue desconectar da internet, assista ao programa pela internet. E eu quero saber, Braulio, posso chamar o vídeo para a gente começar esse segundo bloco? Então, nesse segundo bloco, a gente vai começar com um vídeo chamado Escravos da Tecnologia, de um diretor chamado Steve Cutts. Acho que esse vídeo é bem um resumo da nossa era atual, né? Mas aí a gente falou só dos pontos negativos de se usar a internet, ser viciado, né? E interessante que o personagem principal é uma criança, né, Américo? E aí, esses cérebros infantis tão preparados, na sua opinião, para já lidar com essa tecnologia? Essa é uma pergunta ótima, né? A gente tem um uso da tecnologia já bem disseminado nas residências. Então, quando a gente vê uma criança dentro de uma escola de 3, 4 anos, quando a gente coloca um tablet para ela usar pela primeira vez dentro da escola, a gente vê vários comportamentos que são padronizados. Então, você vê uma tendência de toca numa coisa, abre, assiste alguns segundos, fecha, vai para outra, fecha, vai para outra. Eles usam a tecnologia muito para o entretenimento deles e sem muita supervisão em casa, né? Então, uma das recomendações que existe para os pais é que sempre esteja supervisionando a criança, o que ela está fazendo com a tecnologia, que vídeos ela está assistindo, que jogos ela está usando. E mais do que isso, a gente tem que buscar conteúdos que sejam úteis para o desenvolvimento dela, né? Então, jogos educacionais, vídeos educacionais, porque a gente sempre vai ter o pai que vai precisar ali lavar a louça por 20 minutos e vai deixar a criança no tablet. Isso vai acontecer, isso é normal, isso não traz nenhum problema para a criança. Porque a gente não pode ter uma criança que passa 2, 3, 4 horas, às vezes, no tablet, assistindo coisas que não são boas para o desenvolvimento dela. Isso, uma média todos os dias. Isso.
que era um problema que a gente já tinha também na televisão, né? Então, assim, não é uma coisa muito diferente desse ponto de vista. E aí a gente tem que ter muito cuidado, então, sempre com o conteúdo, a forma de uso e o que é que eu posso extrair daquilo. As pesquisas estão sendo feitas no mundo todo, com essa faixa etária de 2 a 5, mostram que as crianças, quando elas conseguem usar a tecnologia para o aprendizado, é quando um adulto mais capaz converge com elas para o uso da tecnologia e depois faz um debriefing do que foi visto naquela tecnologia. Então, se eu estou assistindo um vídeo, vou contar para ele, a gente agora vai assistir um vídeo, vai mostrar uma queda d'água monstruosa que é lá no sul do Brasil e vamos ver, aí assisto. Quando terminar, o que você achou daquela queda d'água? Será que ali é molhado, é quente, é frio? E aí interagir com ela sobre aquilo que a gente viu no vídeo, sobre aquele jogo que ela fez dentro do jogo. Trazer o mundo virtual e fazer conexões com o mundo real do que a criança está inserida. Agora, Igor, dá para comparar alguém que é viciado mesmo, de verdade, né, internet, com uma pessoa que é viciada em drogas, em álcool? A gente pode fazer essa comparação? Sim, existem diversos estudos de neuroimagem que fazem comparações de grupos distintos, o grupo de usuários de cocaína, êxtase e outras substâncias, com usuários de jogos eletrônicos, internet e celular. As áreas de ativação cerebrais são muitíssimo semelhantes pelo mecanismo chamado de fissura. Existe um craving, uma necessidade incontrolável de utilizar tal recurso. A diferença é, aqui temos a substância, aqui temos um aparelho eletrônico que não é inserido no nosso corpo, ele é externo ao nosso corpo, mas praticamente todas as áreas são semelhantes. Então, a área de fissura, a tolerância, que é aumentar a quantidade de tempo ou de uso para obter prazer, a modificação de humor, a perda dos hobbies, a alteração dos relacionamentos, tudo é bem semelhante. Tanto que os critérios diagnósticos estabelecidos pela psiquiatria para dar base ao uso problemático de jogos eletrônicos e internet passaram pelo jogo patológico, que é o jogo de apostas de azar, que tem como base o uso de substâncias. Então, eles têm uma linha de desenvolvimento em relação a isso. E apenas para colocar um pouquinho da fala do nosso colega aqui, que é bem interessante sobre crianças, sim, a tecnologia ela tem diversos aspectos positivos para uso infantil, mas também temos que pensar do outro lado para os familiares que colocam um recurso tecnológico para a criança para que ela fique calada naquele momento. E está aqui fazendo maior confusão na hora do almoço, deixa ela quietinha. Exato, é a chupeta digital ou tecnológica. Qual o grande problema quando isso é frequente? A gente cria um exército de crianças que não toleram frustração. E as crianças precisam aprender a tolerar a frustração logo cedo. E o segundo ponto é, nós não conseguimos também vivenciar nesse século o famoso ócio. O ócio que gera criatividade e tantas outras coisas. Eu tenho que fazer alguma coisa o tempo inteiro, eu tenho que estar conectado o tempo inteiro. Não é o tempo inteiro. A frustração também tem que ser colocada em pauta, também em discussão pela família, senão fica um uso sempre recorrente para a criança ficar quietinha. Também faz parte da vida, né? Vai ser importante que ela saiba mais na frente. Sim. Agora, Bruna, a gente estava falando também do FOMO, né? Fear of Missing Out. Que é aquela sensação de que a gente não pode perder nada, que a gente tem que estar conectado com tudo. Que vai vir sempre uma novidade, não é? Eu gosto muito de pensar que, ao contrário do que se desenha tradicionalmente, essa ideia de que quando você liga o celular, você se desconecta do resto, eu gosto muito de pensar no oposto. Né? Ali você tem uma remediação, né? Você está se reconectando até com pessoas que estão do seu lado. Né? E aciona muito, de fato, esse medo de ficar de fora do que está acontecendo. Principalmente hoje num contexto em que a gente tem muita produção de conteúdo que é efêmera, né, que acaba com 24 horas, acaba com 1 hora. Então a gente está sempre querendo dar uma olhadinha lá no Instagram para ver se alguém que a gente conhece está fazendo alguma coisa, né, se está tendo alguma festa, se as pessoas estão saindo, o que é que está acontecendo na nossa cidade. Né, acaba criando uma outra forma da gente experimentar, que lógico, que se experimentar a cidade, experimentar nossas próprias amizades, que lógico que se for elevado à máxima potência pode criar esse desespero de eu preciso estar checando o tempo inteiro. E às vezes você sai para um lugar e está checando se em outro está acontecendo alguma coisa, né? Se você vai para um assunto e já quer saber ao mesmo tempo, paralelamente, se alguma outra coisa está acontecendo, com aquele desespero de fiquei de fora, não estava sabendo que aconteceu aquilo ali, né? De fato é uma coisa recorrente nesse contexto que a gente está vivendo hoje. E, Américo, você falou que isso já acontecia com a televisão, né? De alguma forma que até nos anos 90
se eu estiver enganada, me corrija, foi chamada de babá eletrônica. Isso. A televisão era babá eletrônica. E que foi super criticada, enfim. Mas hoje a internet dá a possibilidade da interatividade, não é? A pessoa que está do outro lado pode falar. A gente viu, inclusive, no vídeo aí a questão do bullying, não é? Que tá tudo isso e aí as pessoas que são contra esse uso justificam isso, que aí você está trazendo a ameaça para dentro da sua casa, né? E eu queria saber primeiro se você concorda e outra coisa, eu queria que você comentasse o que foi notícia agora, que a França proibiu totalmente a entrada de celulares nas escolas. Você não pode nem usar, você não pode entrar com o celular, é proibido. E assim, não é qualquer país, né? É um país conhecido pelos seus intelectuais, por, enfim, a cultura ocidental passou pela França. Eu vou responder a segunda pergunta e chegar na primeira. A gente tem vários lugares que estão tentando essa estratégia, né, de proibir o celular. Nos Estados Unidos você tem umas legislações muito estaduais e tem vários estados que começaram lá atrás a fazer isso e já se tem um acompanhamento da eficácia ou não desse tipo de medida e você tem vários estados americanos que eles detectaram o seguinte, proibiram, aí ok. Quando o estudante ia entrar na escola, muitas vezes ele passa num raio-x e o celular era detectado ali e ele tinha que deixar. Mas nas escolas que não tinham isso, eles começavam a recolher o celular da criança na entrada. Então a criança entrava e entregava o celular. Aí depois de um tempo eles começaram a notar que as crianças começaram a trazer um segundo celular. Eles entregavam o primeiro e tinha um celular que ia no bolso para ser usado dentro da sala de aula. Então começaram a recolher talvez o segundo celular. Então essa questão da proibição, ela é positiva em alguns aspectos, mas a gente, por exemplo, deixa de trabalhar com os meninos as habilidades de letramento digital, que são habilidades consideradas como essenciais no século XXI. Então, é a habilidade de eu conseguir identificar uma notícia, se ela é uma fake news ou se ela é uma news real. Eu conseguir achar qualquer informação que eu precise na internet, de fontes confiáveis e conseguir criar novas coisas ou novos conceitos a partir daquela informação. Eu conseguir me proteger para que eu não seja vítima nem de bullying, nem de alguma pessoa que queira se comunicar comigo de uma forma que não seja saudável com a criança. Então, a ideia da gente sempre vamos ensinar os meninos como utilizar essa ferramenta, né, dentro dessa abordagem de letramento digital, para que eles tenham consciência do que estão fazendo. É o aprender a usar a tecnologia e aprender com a tecnologia. E aí vocês defendem a ideia de que se desde criança eles estão aprendendo isso, vai ficar mais fácil para se defender. A educação é sempre esse debate, né? Proibir ou não proibir. A gente parte do pressuposto de que se eu fizer um bom trabalho construtivo, a gente não vai precisar proibir. Essa é a ideia. Tem uma coisa que eu queria complementar aqui dessa fala, também puxando um pouco da pergunta que surgiu lá na babá eletrônica, etc., que esbarra muito nessa questão da autoridade, né? Onde a gente pensava que, tudo bem, está assistindo televisão, ali tem uma autoridade que eu reconheço, que a criança pode assistir, eu não sei com quem ela está falando na internet. Ao mesmo tempo que hoje, quando a gente vai revisitar o conteúdo infantil da televisão dos anos 80 e 90, é bastante questionável. Muito, né? Bastante. E ao mesmo tempo que a gente tem muito conteúdo e conteúdo que é fácil de ser filtrado, por exemplo, a gente tem um aplicativo YouTube Kids, que é o conteúdo direcionado direto para crianças, que é muito mais interessante e de muito mais qualidade do que passa na televisão tradicional, né? Mas o que eu queria chamar a atenção sobre essa questão da proibição, eu acho interessante que venha da França, né? Porque tem uma teoria social muito forte hoje em dia, que a gente chama da teoria Torrede, que fala que a gente não pode pensar num sistema social da qual as pessoas se relacionam sem a presença dos objetos, né? Então, o nosso sistema social hoje é um sistema que é cruzado entre pessoas e objetos, e esses objetos estão conectados. Então, a partir do momento que uma escola retira o celular do aluno, ela está sendo desonesta com si própria, porque a escola ela segue conectada a partir de vários objetos, como as câmeras de segurança, como o próprio sistema da cantina, né? Na universidade, eu consigo saber o que é que os alunos estão comendo no restaurante universitário, né? Então, se eu tiro eles desse processo, eu estou sendo desonesto com o próprio uso que a sociedade faz desses processos, que é um uso naturalmente conectado, né? Essa internet das coisas vem não só das coisas estarem com acesso à internet, mas desse acesso estar sempre cruzando informação o tempo inteiro. Então, eu sei o que é que o aluno está comendo e eu sei que lugares ele está circulando, e se eu dou a ele a ferramenta dele interagir com isso, ou seja, se eu sou honesto com o meu uso com ele,
a gente tem uma possibilidade de uma construção que é muito mais enriquecedora, né? Porque a gente abre esse processo para todo mundo, né? E aí é uma coisa que eu acho que faz parte da história da internet desde sempre, né? A internet é um ambiente aberto, né? Ela não chegaria no tamanho que ela chegou hoje se ela não fosse um ambiente aberto, né? Se ela tivesse na mão de X ou de Y. Ainda é no Brasil, né? Já quiseram que não ficasse tão aberto, mas exatamente. não conseguiram passar. Vamos fazer mais um intervalo? A gente volta em poucos segundos, hoje discutindo vício em internet.